Afinal, quem sabe as coisas de Deus? Podemos ouvir muitas mensagens e muitos se dirigem dizendo que tem uma mensagem de Deus e que vão trazer a palavra de Deus. Mas quando Deus mesmo está falando? Quando a sabedoria de Deus é expressa? Quando Deus está passando através do coração do homem e nos dando uma mensagem? Quando nós vamos à carta aos Coríntios e compreendemos que a carta aos Coríntios foi escrita exatamente para fazer uma diferença entre o que é sabedoria humana e sabedoria de Deus, entre o que é revelado pelo Espírito e o que é simplesmente a palavra humana. No capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 6, diz assim: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Veja que ele coloca a sabedoria de Deus completamente separada da sabedoria humana. Nem dos poderosos, nem daqueles que têm sabedoria humana, pois ele diz, não a sabedoria deste século. Quando ele diz não à sabedoria deste século, se refere a toda a sabedoria que vem da carne. Então, quando vamos no capítulo 2, no versículo 11, ele diz assim: Porque qual dos homens sabe as coisas de Deus, as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Portanto, para conhecermos as insondáveis riquezas de Cristo e o que por Deus nos foi dado gratuitamente, nós precisamos da revelação do Espírito. Observe no versículo 11. Quem sabe as coisas de Deus? Somente o Espírito de Deus. Assim como quem sabe as coisas da minha alma, somente eu sei e o Senhor. Assim quem sabe de você, somente você e o Senhor. Deus sabe de tudo e de todos, mas nós, sem o Espírito de Deus, não sabemos as coisas de Deus. Portanto, há uma clara separação. Muitos, não tendo temor de Deus, cheios de religiosidade, dizem: tenho uma palavra de Deus para você. E nos trazem mensagens, mas são mensagens produzidas pela vontade humana. Nunca devemos dizer algo sobre Deus sem reverência e sem temor, porque falhamos e erramos, a não ser que na nossa comunhão com o Espírito, pois ele diz no versículo 12, nós não recebemos o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Então nós recebemos uma pessoa que é o Espírito e que tem poder para nos revelar as coisas de Deus. Por isso, ele completa dizendo, sim, nós recebemos o Espírito de Deus, que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nos foi dado gratuitamente. Da próxima vez que você estiver ouvindo uma mensagem, medite sobre isto. Lembre-se
mensageiro de Deus, você o recebeu. Você o tem em você mesmo. Assim, nós aprendemos as coisas do Espírito de Deus e não mais seremos enganados pela nossa mente. Não mais seremos enganados pelas nossas suposições e especulações mentais. Aprendamos a calar a nossa carne para ouvirmos a voz do Espírito que nós recebemos. Porque só o Espírito de Deus sabe as coisas de Deus. E se quisermos aprender e experimentar, porque no versículo 6, ele fala que expôs sabedoria entre os experimentados. Quem são os experimentados? São aqueles que passaram pela experiência da cruz de Cristo, que morreram com Cristo, e assim as mentes se calaram. Assim os corações foram mudados e transformados. A mente foi renovada para aprender a ouvir e a conhecer o que nos foi dado gratuitamente por Deus. Louvamos o Senhor Jesus Cristo e que por meio desta graça nós possamos crescer no conhecimento do Espírito e crescer na experiência das ricas bênçãos que estão em Cristo Jesus. Não exercite a sua mente, mas exercite a sua fé, para que por meio da compreensão possamos ouvir a voz deste Espírito que recebemos. Não recebemos o Espírito do mundo, isto é, a palavra do homem. Recebemos o Espírito que provém de Deus. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Assim, quem sabe as coisas de Deus? O Espírito de Deus e aqueles a quem o Espírito revelou. Bendito seja o Senhor. Amém.